Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar como construir gráficos para publicação em artigo técnico. Vou começar pelo conceito. É um meio eficiente de representação e comunicação de dados e pode conter uma quantidade significativa de informação. Formato visual de representação de dados, que é interpretado em grande velocidade pelo cérebro, permite ações e decisões sejam tomadas mais rapidamente. Então eu coloquei aqui uma tabela com alguns tipos de gráficos. A gente vai ter cada coluna um tipo. Comparação, gráfico de barras, gauge, mapa, sazonalidade. Composição, aqui o gráfico de Pareto, Waterfall Chart Stacked. Distribuição, box plot, o histograma curva normal. Evolução, um gráfico de linha, um sparkline. Relacionamento, um gráfico de correlação. PCA, um cluster hierarquizado. Aqui a gente vai ter um perfil, o Sankey, vai ter o alluvial, nesse caso aqui o parallel coordinates. Aqui a gente vai ter o trellis. Geralmente esses gráficos estão relacionados a muitas dimensões, né? Quem precisa analisar muitas dimensões de dados ao mesmo tempo, simultaneamente, geralmente usa esse gráfico. Eu uso esse aqui diariamente. Sentimento, né, que está relacionado mais a uma pesquisa de opinião pública. Aqui eu coloquei um exemplo de gráfico Candlestick Chart, que é usado em mercado de capitais, né, para precificação de commodities, identificação de tendências. Aqui um gráfico gráfico de ações também, preço de ouro, títulos públicos federais, etc. E aqui a gente vai ter o gráfico de sentimento de redes sociais. Aqui a gente vai ter um gráfico de preferências de redes sociais e aqui um nuvem de palavras. Então todos esses aqui podem ser feitos no R e também em ferramentas de BI no geral. Qual é o objetivo? Facilitar a identificação de padrões, tendências e discrepâncias nos dados, transformando em informações. Permitir ações imediatas ou gerar informação complementar para que ações possam ser tomadas posteriormente. De onde vem a demanda? Da necessidade de representação de dados que potencializam desenvolvimento de estratégias e ações. A gente poderia estar colocando aqui o uso militar na antiguidade, onde eles faziam os desenhos, né, as ilustrações gráficas para traçar suas estratégias militares. E depois, o segundo aqui, a necessidade de algo que fortaleça o argumento em estudo e pesquisa, no caso uma publicação ou um estudo, uma pesquisa científica e técnica. E como fazer? Para reproduzir os códigos a gente vai usar os pacotes Tidyverse, ggplist, Janitor, QCC, GPBR, ggqc, QuantMod e ggAlluvial, que no caso aqui eu troquei para o EasyAlluvial para facilitar. Bom, e para onde vai quem que é o cliente? Basicamente, para onde vai quem é o cliente e qual é o resultado vai ser os mesmos do uso de tabela lá. Então, as etapas de análise de resultado, validação, modelagem e comunicação. Inclusão de documento técnico reproduzível, comunicação de descobertas dos resultados dos trabalhos técnicos e documentação e treinamento pessoal. Isso aqui são os nossos clientes. Para onde que vai? Qual é a próxima etapa, né, depois disso aqui? E o resultado, né, aperfeiçoar técnicas de representação, exploração e comunicação de estudos técnicos, facilitar o entendimento das informações contidas, ou seja, o gráfico tem que ser claro, né, nos documentos técnicos, poupando tempo e dinheiro, permitindo a replicação e experimentos e, consequentemente, a busca por melhoria. Facilitar o reconhecimento de registros, estudos, descobertas e pesquisas futuras. Ok? Beleza. Vamos pegar aqui, vamos carregar todos os pacotes. E eu vou falar sobre cada pacote a partir do momento que eu vou fazendo. Então, eu vou colocar plot, compare. Então esse é o primeiro que eu vou usar. E vou usar aqui o empty cart. Eu vou fazer o seguinte. GG boxplot. X eu vou colocar cylinder. Y eu vou colocar miles per gallon. Eu vou dar um enter aqui para ver como sai. Para a gente ir vendo como que ele altera. Então fill eu vou colocar cylinder para ele já fazer a cor aqui por cilindro. Aqui eu vou colocar um palette. Vou colocar diferente. Vou colocar o Chicago. Ok, então ele já vai mudar a cor ali. E aqui eu vou colocar stat compare means e ele já vai comparar a média. Aí eu pergunto, será que esses caras aqui, 4, 6, 8 cilindros, eles têm diferença nas milhas por galão? Será que, que essa diferença ela tem a significância estatística? Que ele já está dizendo que sim. Então ele está primeiro, ele está usando teste não paramétrico, porque o número de observações é muito pequeno, e segundo que pode não ter a distribuição normal. E aqui ele vai dar um P significativo. Mas aí eu vou fazer o seguinte, mas e se eu quiser comparar esse cara, será que tem diferença desse? Será que esse tem diferença desse? Será que esse aqui tem diferença com esse aqui? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu consigo fazer, sei lá, group compare 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó, list, e vou fazer isso aqui para agilizar. 1, 2, 3. Então eu vou, o que eu vou fazer aqui, ó?
Vou pegar empty cars, janitor, W, cylinder. Ok, então 4, 6 e 8 cilindros, tá vendo aqui? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Será que o 4 tem diferença do 6? Será que o 4 tem diferença? Será que o 6 tem diferença do 8? E será que o 4 tem diferença do 8 cilindros? Beleza, acho que é isso que eu vou fazer. Ok, então beleza, eu criei esse cara aqui e agora eu venho aqui, ó, com comparison. Eu vou colocar o grow compare one. Ok, então ele já vai trazer ele pra gente e eu já vou aumentar o tamanho aqui. Então ele vai dizer o seguinte: o 4 ele tem diferença significativa, o P é esse aqui. O 6 ele tem diferença entre o 8 também, ó, o P é esse aqui. E esse aqui, o 4 e o 8, ele também tem diferença, que a significância é essa aqui maior ainda. Perfeito, então eu vou, o que eu vou fazer? Ó? Eu ia usar aqui um dado no vídeo sobre comunicação, mas eu acho que eu vou tentar usar um pouco aqui. Vamos colocar esse aqui. Data, exame, sangue. Então vamos colocar esse aqui, eu vou colocar read XLS, vou colocar back XLSX, e vou colocar sheet for, número 4, aqui que é o nome da aba. Então, data, exame, sangue, vou colocar um slice sample e vou colocar 5. Então, isso aqui vai ser uma amostra aleatória dentro desse conjunto de dados que a gente tem. Então, eu trouxe aqui, ó, então a gente vai ter grupo, né, que eu vou explicar mais adiante, a morte do paciente, se houve ou não. Aqui a gente vai ter basicamente isso aqui é um leucograma, tá? Eu coloquei exame de sangue, às vezes para quem não é da área entender um pouco, né? Para quem é da área vai falar, mas isso não é exame de sangue, né? Tem, sei lá, tem a série vermelha, tem a plaquetária, tem a morfologia. Mas se eu colocasse aqui como leucograma, nem todo mundo entenderia. Então, mas basicamente isso aqui é um leucograma. Então eu tenho aqui uma contagem de leucócito, aqui é neutrófilo, aqui é linfócito, monócito, eosinófilo e basófilo. O que eu vou fazer aqui agora é uma tabela juntando esses dados aqui. Esses dados eu gerei aleatoriamente, coloquei ali para mostrar como que a gente faz o gráfico, mas ao mesmo tempo, no vídeo sobre comunicação, eu vou fazer um link com um artigo que eu achei muito importante, que é esse aqui, ó, que é do Flávio Augusto Naum, junto com outros muitos pesquisadores aqui. Tá? Então, ó, Diagnostic and Prognostic Utility of WBC Counts and Cells Population Data in Patients with COVID-19. Tá? Então, esse artigo aqui está publicado no International Journal of Laboratory Hematology, um dos jornais mais importantes de hematologia do mundo. E aqui a gente vai ter as tabelas. Ó. E o mais interessante é que, obviamente, que isso aqui vai estar em inglês, mas a gente vai ter o próprio Flávio. Aqui, ó, ele tem uma live, cara, no YouTube, com alterações hematológicas do Covid-19, ele mostrando, ele falando sobre esse artigo. Então, vocês terão a oportunidade de assistir um cientista explicando os processos de uma pesquisa científica, né? E ao mesmo tempo da publicação dela e a explicação. E por que eu acho isso formidável e interessante? Porque todos os conceitos que a gente vem trabalhando de construção de modelos de machine learning, ele vai explicar aqui, que isso é quando ele fala assim, olha, são marcadores prognósticos, marcadores de diagnóstico, são variáveis que a gente estuda dentro do conceito de feature engineering, que é o quê? É uma feature que vai identificar se aquilo ali é um prognóstico, se o prognóstico, no caso, aí, eu consigo fazer um modelo preditivo que me mostre que aquilo ali vai acontecer, e segundo, o diagnóstico, né, que também é feature engineering, feature selection, e o uso de um modelo de machine learning. Então é muito interessante, eu acho que e é em português, eu acho que fica bem fácil aí de ver a importância não só desse modelo, da pesquisa científica como um todo, mas ele associa a isso que a gente está estudando aqui no canal, eu acho bem legal, ok? Então a gente vai ter o artigo dele já vai estar aqui dentro do National Library of Medicine também, né, no PubMed, na Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos. Vou deixar o link, tanto do vídeo quanto do artigo, a citação ali dentro do blog, então vai ficar bem fácil de ver. Mas a ideia aqui, geralmente, não é os mesmos dados, não vou deixar nem esses dados aqui para não confundir, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a tabela, data, exame, sangue, e eu vou usar aqui, vou selecionar alguns, select, menos, patient, ID, e vou fazer o seguinte, table, tá, como eu não carreguei lá em cima, eu vou carregar ela aqui, ó, summary,
table summary by group. E aqui eu vou colocar mais uma coisa, eu vou colocar o seguinte, ó, git summary add p. Perfeito. Então aqui a gente já vai ter uma tabela, né? Vamos colocar aqui. Que a gente vai ter uma tabela, né? Separando aqui no caso admitted, aqui vai ser o que foi internado, aqui o controle, e aqui o que foi tratado em casa, mais ou menos o que vai estar ali dentro da tabela que ele fez, ok? E aqui a gente tem 20 ou 39% das pessoas que, no caso aqui, os pacientes vieram a falecer, tá ok? Então tá, eu não vou comentar muito aqui a respeito da tabela, porque eu acho mais legal ele falando. Porque os dados não vão ser esses, tá, pessoal? Os dados vão ser os dados dele. Isso aqui eu criei só para a gente mostrar como fazer a tabela. Tá? Até por isso eu não vou comentar, mas eu vou fazer o gráfico aqui para a gente só ter uma ideia do que dá para ser feito do ponto de vista de comparação. Então, data, exame de sangue, e eu vou pegar aqui o ggboxplot, mesma coisa. Aqui no X eu vou colocar group, aqui no Y eu vou colocar, eu não vou colocar WB, eu vou colocar neutrófilo aqui, né? Neutrófilo. Aqui no fill eu vou colocar group, aqui no palette eu vou colocar JCO, e aqui eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar um jitter aqui para a gente ter uma quantidade de dados mais distribuída, tá? Eu consigo fazer também, colocar dentro disso aqui, ao invés de fazer só o boxplot, eu consigo usar partes, eu consigo fazer um pedaço do stat compare means e colocar o rain cloud, por exemplo, eu consigo fazer isso. Stat compare means, e aí a gente vai ter a comparação aqui, né? Normalmente a gente tem o não paramétrico, né, com um P bastante significativo, tá? Mas daí vamos supor que eu quero, sei lá, compare group compare 2, vai. Então novamente eu vou pegar list, vamos lá, vou pular aqui para não ficar longo o vídeo. Ok. Então beleza, agora eu venho aqui, comparison group compare 2. Perfeito, então ele já traz aqui para a gente a comparação desses grupos aqui e também traz o nível de significância estatística. Perfeito? Eu consigo fazer as alterações, por exemplo, se eu quiser usar o método, method t-test, ok? Mas aí é na marreta, né? O ideal é eu identificar, ver se ele corresponde a todas as... Como aqui eu estou comparando dois grupos, né? Esse, tá? No caso aí de eu usar a comparação entre 3 ou mais, eu poderia usar a nova ali. Perfeito? Então vamos para o próximo aqui. Tá, acho que eu já falei tudo a respeito disso. Se eu quiser também, imagina que eu preciso fazer... Eu preciso jogar todos... Eu quero jogar todos esses caras aqui para uma coluna chamada tipo. E ali dentro eu consigo fazer esse gráfico aqui, comparando os grupos, com cada um desses de uma vez só, usando o Facet Wrap. Vai ter aqui, ó. Quer ver? Vamos abrir aqui, Caçambarra. Então vai estar aqui, ó, o tipo BR, ele já vai estar mostrando aqui, né, dentro do GitHub. E aqui a gente vai ter issues, ó, e dentro do issues vai ter o Facet Wrap. Então vai ter todos os assuntos chamados com o Facet Wrap aqui, ó, cutoff using. Então aqui já vai ter, ó, fazendo Facet Wrap com diversos desses aqui, geralmente relacionados a câncer. Os assuntos são câncer genoma aqui, então eu acho que preciso de um pouquinho de conhecimento nessa área, não só conhecimento nessa área, mas eu acho que para entender um pouquinho sobre o que, pelo menos um pedaço. Quem tiver curiosidade busca aprender, né? Mas é um requisito já. Então vamos lá. Próxima etapa, próximo gráfico, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, plot stats. Tá, eu vou pegar de novo, empty cars, e vamos fazer o seguinte, a gente vai usar um gráfico agora, ggplot, AS, X, peso, e Y, master gallon, geom point, até vou copiar esse cara aqui que a gente vai usar bastante, então vamos lá, geom point. Então a gente vai ter esse cara aqui, e agora eu vou usar uma função chamada stat fit, tab, ok. E eu vou colocar como method aqui o lm. O statFitTab não tem? Opa, não é statFitTab, é table. Ok. Então beleza. Então aqui ele já vai sair a tabela aqui. E eu consigo fazer já. Vamos pegar aqui, ó. Sei lá, label at right. Então já empurra ela para a direita lá. Ok.
Então se eu aumentar ela aqui, ela já vai vir para a direita aqui. Mas daí eu consigo fazer outras coisas aqui também. Então vamos voltar aqui. Então eu consigo aqui, por exemplo, pegar method args, consigo colocar uma lista aqui para fórmula, sei lá, no caso nosso aqui eu estou usando o yx, ok? Mas eu consigo fazer o seguinte, table type, eu consigo colocar a tabela ali em formato de ANOVA, vou colocar aqui, ó. Então já saiu ali os resultados de uma ANOVA, ok? Vamos pegar a table vars, colocar aqui algumas coisas aqui só para mostrar o potencial desse pacote, tá? Então eu vou colocar aqui como term, que é esse aqui, o antigo, né? df não, vou ter que colocar, então df, degrees of freedom, vamos colocar f, vai, f como, sei lá, f statistic, p value, ok. Então a gente vai ter ali. Aqui outra coisa que eu consigo fazer, eu coloco parameters. Então eu consigo alterar os parâmetros aqui, ó, de nome. Então, por exemplo, eu vou colocar, sei lá, group igual a 1. No caso aqui, eu não vou colocar erro porque não tem, né? Table tem. Eu consigo colocar tem. Vamos colocar dark aqui, vai. Só para alterar o valor ali. E é isso. Eu consigo fazer uma série de coisas aqui dentro. Esse pacote aqui é o ggpmisc, que é esse pacote aqui. Tá? Então eu consigo colocar as tabelas aqui dentro. Então vai ter aqui, vai ter os cálculos aqui todos. Bem legal. O autor dessa tabela, Pedro Afalo, da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Então é bem interessante. Tanto esse pacote quanto esse pacote aqui, que a gente vai usar um pouquinho algumas funções dele ali também. Perfeito? Então tá, às vezes é importante a gente colocar isso dentro de um trabalho, né? Então vamos lá. Tá, vamos voltar aqui, porque uma pergunta que me fizeram. Vamos colocar isso aqui. Ok. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, como que eu sei, né, que o resultado, então se eu pegar o resultado summary, lm, e pegar ali miles per gallon, dwa, peso, data, empty cars, tá? Então a gente vai ter ali já os coeficientes aqui, o erro aqui, né? E aqui os estimates. Perfeito? Beleza, então vamos para o próximo. Bom, próximo passo, a gente vai fazer o plot formula, beleza. Então a gente vai colocar as fórmulas ali dentro do gráfico. Então vamos pegar empty cars, sei lá, ggplot, cara, vamos fazer o mesmo ali, ó. Vamos ver se está na memória. Não, não está. Então vamos fazer o seguinte. Aqui. Pegar esse cara aqui. Aqui. Então a gente vai pegar esses mesmos dados aqui, só que agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar stat correlation. E a gente já plota o coeficiente de correlação lá dentro. Só que aí eu quero fazer algumas alterações ali. Eu não quero que use isso. Eu consigo usar uma função chamada useLabel. E dentro desse useLabel eu consigo fazer as alterações. Então ao invés do coeficiente de correlação, eu vou usar o coeficiente de determinação. Eu vou usar o t, né, o t-score, né, como é que eu poderia chamar o t-score? É o índice de significância, o teste de significância dentro de correlação. E eu consigo fazer aqui também, colocar o p-value, tá? Então vamos ver como é que ele sai. Então a gente já viu, ó, que ele já vai ter aqui. Só que aí eu vou colocar o seguinte, label x right. Ok, então ele já trouxe aqui. Como é que eu faço a interpretação? Então aqui eu tenho o R quadrado, 0,75. Né? Aqui eu tenho o t-score, né? Que é o teste de significância estatística, já considerando graus de liberdade, né? Então ele vai sair 30 aqui, igual a 9,56, né? Negativo. Né? Que se eu for buscar lá na tabela do TD Student, vai estar lá em 9,50, vai estar lá em cima. Né? E aqui vai ter a significância P estatística. Tá? Então a gente já vai ter isso aqui. Só para a gente ter uma ideia, né, de onde surgiu isso aqui, né, nada mais é do que aquela fórmula lá, né, da correlação. Vou pegar aqui, ó, que é o menos 0,87, né, raiz quadrada, né, de n menos 2 dividido por 1 menos o r square, né, que é aquele 0,75. Tá? Que você vai chegar nesse valor aqui, dá para fazer depois na mão. Perfeito? Bom, beleza. Então, acho que isso aqui... Vamos fazer o seguinte, ó. Use
label, só para, aqui já vai ter todos os exemplos, então o que dá para fazer ali, dá para colocar mais coisa. F, A square, F, adjusted A square, N, BIC, AIC, tá? Então tem bastante coisa aí que dá para colocar dentro do título das coisas que você precisar. E às vezes até, precisou de alguma coisa, vai lá e busca, que se tiver ele já vai retornar ali para você. Perfeito? Bom, então vamos pro próximo. Qual é o próximo? Plot data. Então a gente vai colocar, vai fazer o gráfico e a gente vai colocar os dados dentro. Então eu vou pegar, sei lá, vamos pegar empty cars novamente. Grow by, vamos colocar grow by cylinder. Summarize. Summarize across where is numeric median. Ok. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o empty cars, agrupando por cilindro, e summarize across sumariza entre todas as colunas onde for numérica. Sumariza o que? A mediana. Então ele buscou a mediana aqui dentro. Ok? Então beleza. Fiz isso. Agora eu vou fazer o seguinte. Ungrow. Para isso aqui virar uma tabela de dados. Então vem aqui. Data. Table. Main. Empty cars. E agora vamos pegar aqui. Colocar um. Data. Trans. Empty cars. E vou colocar um. Table. X. 5.40, sei lá, um Y para 34, só para colocar a posição dele, onde que vai estar. E a tabela, eu vou colocar list, depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso aqui, tá? Então a gente vai ter, errei aqui, aí, beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou empty cars, eu vou criar a tabela, ggplot, peso, mass per gallon, color, vou colocar factor cylinder para ele diferenciar a cor ali, geom point, perfeito, então já diferenciou a cor aqui de acordo com o cilindro, né? E eu vou fazer agora a geom table, vou colocar aqui data, o data trans empty cars que a gente criou ali, eu vou colocar x igual a x, y igual a y que a gente fez ali, e o label eu vou colocar tb. Eu acho que não, cadê, vamos voltar aqui, empty cars, sei lá, colocar select, miles per gallon, a média, vamos colocar HP aqui, vamos diminuir isso aqui, porque senão vai ficar muito grande. HP cylinder. Beleza, então acho que assim ficou melhor. Então a ideia aqui qual que é? É só colocar os dados de mediana ali dentro. Então eu tenho aqui os dados e aqui dentro eu já tenho a tabela com as medianas de cilindro, de miles per gallon e também de HP. Que são os dados que talvez no caso aí é o que importa para eu mostrar. Ok? Perfeito. Então esse é o próximo gráfico. Plot fishbone. O plot fishbone a gente vai usar o QCC do LuxCruca. Então vai ser o cause effect. E aí no cause effect a gente vai colocar o cause, ok? E aqui a gente vai colocar um list e depois a gente vai colocar o effect. Effect, colocar efeito, vai? Só para não demorar muito, tá? E aqui dentro do list eu vou colocar a lista. Então eu vou colocar medida, sei lá, medida, vamos colocar só para não, medida, máquina, medida, máquina, método, vai, ok. Então dentro disso aqui eu vou colocar dois, sei lá, vamos colocar métrica errada, vamos colocar um só, vai, métrica errada, aqui eu vou colocar máquina defeito, aqui método, treinamento, perfeito, ok. Então aqui ele já vai trazer aí o cause effect, ok, pra gente, tá? Eu acho que existem formas mais simples de fazer isso, mas de qualquer forma a gente vai ter esse gráfico também que pode ser feito no R e também em outras ferramentas, beleza? Então plot que esse chart xbar, hein? Xbar. Data piston rings, ok. Data piston rings, data
piston rings, vamos colocar aqui as table, piston rings, ok. E aqui vou, sei lá, vamos pegar aqui, ó, QCC, data, piston rings, eu vou pegar diameter, ok. O tipo de gráfico que a gente vai usar, eu vou usar o xbar1 e as regras que eu vou usar é aquela velha conhecida, né? Schiller Rules. Perfeito. Então ele já me deu o gráfico aqui também, bem rapidamente, tá? Eu vou fazer o seguinte, para tentar facilitar, eu vou fazer um quadro aqui, os gráficos P, NP, C e U e também quando que é recomendável usar cada um deles, ok? Para ficar mais fácil. Então vamos para o próximo gráfico, plot Pareto. Beleza. Então plot Pareto, vamos usar o seguinte. Plot Pareto eu vou fazer data defeito, ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos data defeito, que eu vou ter que fazer defeito. Treble. O treble, o que é? É um jeito R de fazer uma tabela de dados. Então imagina que no Oracle eu fosse criar uma tabela de ia colocar create table e XYZ. Aqui no R a gente faz assim. Então eu coloco o nome da coluna com o tilde aqui, ó, e em seguida vem e coloco os dados. Então vai ter 3 colunas, tipo, quantidade, custo. E aqui eu vou colocar, então, riscos, como ela é categórica. Aqui eu vou colocar um valor. E aqui eu vou colocar o valor para custo. Perfeito? Então eu vou fazer tudo e depois eu volto. Perfeito. Então já criei aqui os dados. Agora, o que eu vou fazer? O próximo passo é eu fazer o plot defeito. Tá? Então eu vou colocar data defeito e aí eu vou fazer o ggplot as x tipo e aqui no y eu vou colocar a quantidade. Em seguida eu venho stat Pareto e aí eu vou colocar bars fill, por exemplo, vamos light blue. Perfeito. Então aqui já saiu. Agora o próximo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse mesmo cara aqui, só que agora eu vou mudar isso aqui, ó. Eu vou mudar de quantidade para custo, ok? E vou mudar a cor aqui também, vou colocar navy. Perfeito, então ele já alterou aqui, só que aí eu vou colocar o seguinte, vamos fazer, ó, vamos pegar esse cara aqui, data, Pareto defeito, ok? Então Pareto defeito e vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome disso aqui também, Pareto custo, ok? Então já colocamos ali. E agora eu vou fazer um terceiro gráfico, onde eu vou colocar data, defeito, ggplot, é esse, tipo, y, custo, mesma coisa, stat Pareto, bars fill, navy. E aqui eu vou colocar annotate. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu vou colocar um gráfico dentro do outro. Então eu vou... Imaginem que para eu fazer uma análise de fenômeno, eu vou dizer o seguinte, olha, o gráfico de custo, ele é bem diferente do gráfico de defeito, né? Se a gente for colocar prioritário, né? Então, né, NPC Y, vou colocar aqui, sei lá, middle, para aparecer bem no meio. Então aqui, ó, direita, aqui eu vou colocar no meio, no eixo Y, e o label, eu vou colocar, qual que é o nome do cara aqui? Pareto defeito. Ok. Então, perfeito. Ele vai sair isso aqui. Então, eu consigo colocar esse gráfico de custo como prioritário, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consigo colocar também o gráfico, porque aqui a gente vai ver o seguinte, que, ó, por quantidade de defeito, dobras e furos, ele vem na frente. Tem mais defeito nesses caras aqui. O problema é que o defeito desses rasgos, por exemplo, ele é menor, mas o custo dele é bem maior. Será que compensa eu consertar esse cara aqui primeiro do que esses aqui? Ou será que esses aqui é mais fácil? O custo para solução do problema é menor? Então é interessante a gente fazer essa análise, ok? Bom, então vamos lá. Ah, tá. Tem outra forma de fazer isso aqui? Tem. Por exemplo, eu posso colocar, se não quiser colocar dentro do gráfico, né? Eu posso colocar o patchwork. E aí eu faço o seguinte, o patchwork é bem mais fácil, né? Pareto, sei lá, Pareto defeito mais Pareto custo. Cara, aí pronto. Bem rápido também. Ok?
Então é possível fazer de diversas formas. Então vamos para o próximo gráfico. Vamos pegar um gráfico plot sentiment. Ok. Então eu vou usar aqui QuantMod, né, do Jeffrey Ryan, do Joshua Ulrich. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, vamos get symbols. E vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar o mortgage 30 anos nos Estados Unidos. Source, eu vou colocar Federal Reserve Electronic Data. E aqui eu vou usar o Chart Series. Vamos usar esse novo aqui, vai. Mortgage 30 years. Ok, então isso aqui eu quero saber como que está a taxa de juro para o financiamento de uma casa nos Estados Unidos para 30 anos. Então ele já sai aqui no movimento parabólico acima de 6%. Essa é uma variável importante na construção de modelo de predição. Se eu estiver fazendo um modelo para seguradora, se eu estiver fazendo um modelo para previsão de mercado futuro, vamos pegar o VIX, um índice de volatilidade, digamos assim, né? Esse VIX, ele mede o sentimento das pessoas em relação à situação econômica, né? Então vamos pegar aqui. Então quando ela está muito aqui em cima, porque a população está bem assustada, né? A volatilidade aumenta. Então nesse caso aqui, a gente vê que tem um aumento aqui em 2008, né? Aqui a gente teve um momento Covid, por exemplo, e aqui a gente teve picos também em outras situações, geralmente próximo de eleições ou algumas decisões importantes. Ok? Voltado para o mercado americano. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o DGS 10. Esse é o título de 10 anos do mercado americano, próximo de 4%. Próximo gráfico, a gente vai para o plot alluvial. Bom, então a gente vai usar aqui o MT-Cars. Antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui, ó. A gente vai ter, dentro do MT-Cars, a gente vai ter várias colunas. Então, se você tiver um conjunto de dados aí com 20, 30, 40, 50 colunas, 100 variáveis, a gente vai precisar fazer ou uma redução para usar esse gráfico, ou uma redução no número de colunas. Geralmente a gente faz um data condensation, que a gente chama. Então a gente vai ter você pode usar a função plot condensation para ir lá e tentar reduzir, tirar o número de variáveis. Às vezes tem variáveis aí que nem são importantes para fazer o gráfico, senão ele demora muito, ele consome um pouco de memória, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai pegar o MT-Cars e eu vou colocar aqui, ó, alluvial white max variables 5. Então eu vou colocar o número máximo de variáveis aqui para ele aparecer. Você pode ver que ele já vai demorar um pouquinho. O que ele faz aqui? Geralmente o que ele faz nesse gráfico, ele faz um processo que a gente chama de binning variable, tá? Como é que eu vou dizer isso em português? É como se eu fosse transformar uma variável numérica. Vamos supor que eu tenha a idade de 0 a 60 anos. E eu vou dividir esses valores em 3 categorias. Crianças e jovens, adultos e melhor idade. Então eu vou colocar uma faixa etária dentro de cada categoria dessa. Essa seria mais ou menos o que ele faz aqui. Tá? Então ele pega, por exemplo, vamos pegar miles per gallon, né, que é uma variável numérica. Ele vai transformar essas variáveis. A primeira coisa que ele faz é transformar isso em scale, depois ele centraliza e depois ele aplica uma transformação de Joule-Johnson aqui dentro. Então o que ele faz? Aí ele vai lá e joga esses rótulos aqui, né? Então ele coloca ó, low, median low, median high e high high. Então no caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu vou estar trabalhando melhoria contínua do sistema de transporte americano, onde eu preciso melhorar a eficiência energética dos veículos e do consumo de combustível. Então eu olho aqui, por exemplo, ó, tem veículos que ele faz uma milhagem por galão muito pequena. Só que aí eu vou olhar o seguinte, ó, que ele tem um maior número de cilindros e ao mesmo tempo ele tem altas cilindradas e aqui ele tem um HP muito alto e aqui ele tem uma taxa de diferencial, ó, que ele tem grande e aqui ele tem pequena. Nesse grande aqui, ó, possivelmente que seja caminhão e nesse aqui ele que seja carro potente. E nesse caso aqui, ó, tem o high, veículos que fazem 30 milhas por galão. Só que aqui, ó, eu tenho cilindro, ó, tá? Pequena quantidade de cilindros. Lembra que cilindros tem 4, 8 e 4, 6 e 8. Então aqui ele já categorizou melhor. Ó. O low, medium e high. Então no caso low aqui, ó, ele tem 4 e aqui 6 e aqui 8. Então eu vejo que os carros que
possuem os veículos que possuem 30 milhas por galão, ele tem uma quantidade pequena de cilindros, também de cilindradas e também de HP. E aqui, ó, a gente tem aqui no DRAT, é como se fosse um diferencial, né? Imagina que eu vou a corrente da bicicleta lá, eu coloco na coroa pequena e na catraca grandona lá, porque daí exige menos esforço. Só que eu vou ter uma capacidade maior, mas a velocidade vai diminuir. Perfeito? Então eu vou lá e tomo algumas decisões aqui. Olha, dá para tomar. Aí entra naquela ideia da identificação lá dos conceitos, né? Ela serve para eu tomar uma decisão ou para complementar informação para decisões futuras, que no caso aqui eu não estou desconsiderando o peso, né? Então não adianta eu tomar uma decisão, imagina que eu vou lá e falo, olha, isso aqui não pode, aí de repente isso aqui é um caminhão, né? Ele consome muito, faz poucas milhas por galão, mas ele é um caminhão, é porque ele é pesado, por isso que ele faz isso. Então não que eu tenha que tomar uma decisão imediatamente, preciso analisar com mais informações. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar sobre gráfico. Bom, aqui a gente vai ter o Pedro Afalo, né, da Universidade Helsinki na Finlândia. A gente vai ter dois pacotes bem interessantes, o GPP e o GPP-MISC. Aqui a gente vai ter o Caçambarra, que é o GDPUBR que a gente já vem falando há algum tempo, o GCorePlot, Factor Extra, que a gente usa bastante, né, de Montpellier. Aqui a gente tem o LuxCruca com o pacote QCC, que a gente já usa bastante também. Aqui a gente vai ter o Kenneth Gray, né, que é com o pacote GGQC, que a gente usou aqui para fazer o Pareto, que é bem mais fácil. O QCC do LuxCruca também tem Pareto, só que ele não aceita data frame, a gente vai precisar fazer com vetor, aí é mais fácil, o outro é mais fácil fazer. O Joshua Warwick, né, que é o QuantMod, então sobre o pacote QuantMod vai estar aqui dentro. São o pacote QuantMod, XTS e o TTR também. Aqui a gente vai ter o Jorn Wettinghaus, o que fez o Easy Alluvial, né, então os dados vai estar aqui dentro, vai ter bastante exemplo também para quem tiver interesse em buscar. Aqui além de fazer... Isso aqui é bem interessante, porque além de fazer o gráfico, ele ainda plota o histograma aqui em cima. Que aqui a gente consegue ver a posição na distribuição. Então isso é bem interessante. E aqui a gente vai ter até... ele usa o Parsnip. Então o que a gente faz? Ele fez um Random Forest. A gente já fez isso aqui lá atrás nos vídeos. Eu fiz um vídeo sobre Random Forest Explained, que era um pacote da Paluzinska. Ela estava fazendo isso aqui do mestrado dela. E aí a gente usava para fazer a interpretabilidade de modelos Random Forest, e agora ele fez isso aqui também, que é bem legal. Então dá para usar já com Parsnip, que é com a interface do Time Models, que é bem interessante. E aqui a gente vai ter mais o artigo do Flávio César Naum, junto com vários pesquisadores brasileiros, e aqui a gente vai ter a live dele, que é bem legal, eu recomendo. Beleza? Então acho que é isso que eu queria falar. Eu vou deixar aqui o código, vou ver se eu consigo preencher já ali no blog. E é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.